O Fantástico está de volta com uma investigação especial sobre a maior obra de infraestrutura do Brasil, a transposição do Rio São Francisco. O projeto deveria levar água para a região que enfrenta a pior seca dos últimos 40 anos. Mas, terminado o prazo para entrega, nem metade das obras foi concluída. Os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero percorreram mais de 1.000 quilômetros sertão adentro e testemunharam o drama de quem vê o gado morrer e os prejuízos se acumularem numa espera sem fim. E sabe quem paga essa conta? Você. Já são 2 anos. A estação das chuvas chega, as nuvens se formam, mas não deixam cair uma gota d'água. Estamos em Cabrobó, Pernambuco, a apenas 20 quilômetros das margens do Rio São Francisco. A seca espalha suas vítimas na beira da estrada. O gado morto se incorporou à paisagem, num tempo em que só os urubus conhecem fartura. Na fazenda, o homem de 90 anos está sozinho. Chama o filho que saiu para cuidar do gado. Ele chega rasgado, desgrenhado e revoltado. Não tenho tempo de sair daqui, para pedir socorro ao povo. 3 vacas caídas aí, só porque eu saí. Dono de 270 hectares de caatinga, seu Avenor é considerado rico demais para ter aposentadoria rural. Durante meses comprou comida para o gado, mas o dinheiro acabou. Se a senhora quiser ver como é que ir nadar um jeito, caminha atrás dele ali, que a senhora viu o que eu estava vendo. Ele prepara o único alimento que resiste a 20 meses de seca, o xique-xique. Os galhos vão para o fogo tempo suficiente para queimar os espinhos, mas não demais para não consumir a água que o cactus armazena. Os bichos famintos disputam os galhos ainda quentes. Quanto é que vale hoje uma cabeça de gado desse? Isso aí não tem preço não, porque desde logo não, tá magra, vai levar para lá, não tem que comer para dar. Aí querem dar o quê? 100 conto, 150. Numa cabeça de gado? Sim. E um gado gordo o senhor vende por quanto? Uma res grande dessa aí gorda é 1.000 e tantos contos. 1/3 do rebanho morreu. A água acabou e o caminhão-pipa custa R$150. A apenas 2 quilômetros dali, um canal seco é a lembrança da obra que deveria estar ajudando a enfrentar a seca. A transposição do São Francisco, o velho Chico, que corta o sertão de Minas a Alagoas. 2 canais com mais de 500 quilômetros para levar a água para 5 estados, passando pelas regiões mais secas do Brasil. A transposição do São Francisco sempre foi polêmica. Os grupos que se organizaram contra argumentam que ela põe em perigo o Rio São Francisco, não resolve o problema da seca e só está sendo feita para irrigar as terras dos ricos. Com a obra pronta, saberemos quem tem razão. Só que ela deveria ter sido concluída no final do ano passado e ainda encontramos trechos em que as obras estão assim abandonadas. E o sertanejo ainda vai ter que esperar 3 anos para ver a água correndo por esses canais. Além disso, nesse período, o custo disparou. Começou em 4 bilhões e 700 milhões de reais e já chega a 8 bilhões e 200 milhões de reais. Um aumento de 80%. Durante 5 dias percorremos 1.200 quilômetros ao longo do eixo norte, passando por 3 estados. O senhor acha que vai chegar aqui? Não, eu não posso dizer que não vai chegar. Agora, num momento eu olho e não vejo como é que essa água vem, como é que vem uma perna d'água para aqui, né? Em Cabrobó, o canal chega pertinho do rio, mas não está ligado a ele. A obra para permitir a captação da água ainda nem começou. Ao lado, o início da construção de uma estação elevatória. É só uma amostra da colcha de retalhos que é a obra da transposição. 43% estão prontos, mas em pedaços que não se conectam. Nem uma gota d'água passa pelos canais. O canteiro de obras mais ativo fica em Salgueiro, Pernambuco. Aqui está sendo construído um grande reservatório de onde a água vai ser bombeada para o ponto mais alto da transposição. Lá em cima, a água vai passar 180 metros acima do leito do São Francisco. Dali em diante, só com a força da gravidade, vai percorrer mais de 100 quilômetros. Foi este o cenário que o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, escolheu para dar entrevista. Ministro, por que essa obra ficou
tão mais cara, quase dobrou de preço e atrasou tanto? O projeto básico foi concluído em 2001. Esse projeto básico serviu de base para as licitações e os projetos executivos foram desenvolvidos ao longo da obra e ocorreu uma grande discrepância entre o projeto básico e o projeto executivo da realidade encontrada em campo. O projeto básico foi feito ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Quando as obras começaram, em 2007, não foi revisado ou atualizado. Projeto mal feito é a causa mais frequente de atrasos de obras públicas no Brasil. A empreiteira ganha a licitação e, ao começar as obras, descobre que tem mais trabalho e com custos diferentes do que o previsto. Ministro, mas o projeto básico não deveria ser mais detalhado do que é? A legislação não define regras muito claras para esse projeto básico. Se cumpriu toda a legislação. Só que é preciso lembrar que essa é uma obra de engenharia muito complexa. A lei de licitações e contrato é muito clara. E ela, se você verificar lá no artigo 6º, ela tem vários incisos detalhando o projeto básico, que é exatamente para ele ser um projeto detalhado. Então, quando você bota uma licitação na rua com um projeto básico mal feito, deficiente e sem planejamento, o resultado é a obra paralisada. São obras mal feitas, com má qualidade e sem o resultado esperado pela população. Um exemplo de prejuízo provocado pela falta de um bom projeto executivo é quando é preciso fazer o deslocamento de imensas quantidades de terra. Aqui, os lotes foram licitados sem que ficasse especificado quanto seria de terra macia e quanto de pedreira, por exemplo, que precisa ser explodida, o que custa muito mais caro. Além disso, sem um levantamento geológico, sem saber exatamente com que tipo de terreno está lidando, o projetista pode escolher passar por uma pedreira, tendo a opção de terra macia bem ao lado. Ou cavar um túnel em terreno que se esfarela sem a técnica adequada. Aqui o túnel desabou quando 120 metros já haviam sido escavados. Era um domingo em abril de 2011. O sistema de monitoramento lá dentro do túnel indicou uma movimentação de terra. Todos os equipamentos foram retirados e 2 horas depois, tudo veio abaixo. Ninguém saiu ferido, mas foi 1 ano e meio parado para finalmente fazer um projeto detalhado e recomeçar tudo, bem ao lado. Você teria que ter tido um projeto para conhecer o terreno. Então, como isso não foi feito, ou não tinha esses estudos, e aí acontece esse tipo de acidente, que é um prejuízo enorme para a população e para os cofres públicos, né? E quem paga esse custo é o povo. O novo túnel segue as técnicas para contenção das paredes frágeis, mas só avançou 20 metros. Do outro lado da montanha, a frente de trabalho que vem na direção oposta deu a sorte de cavar rocha firme e já perfurou 4,5 km. Mas quando se bota as máquinas em campo, ministro, sem saber exatamente que tipo de solo vai encontrar, não é botar o carro na frente do boi? Não. Diversos projetos de engenharia são tocados com os projetos executivos sendo feitos ao tempo em que a obra vai avançando. Antes e depois do túnel, 2 trechos completamente parados. De lá, a água viria reforçar o açude Boqueirão, já na Paraíba, que está só com 17% da capacidade. O nível da água baixou tanto que expôs as ruínas da antiga cidade de São José de Piranhas, transferida há 80 anos para a construção da represa. A obra do canal também desloca agricultores que têm suas terras no caminho para vilas agrárias como esta. De imediato a gente sentiu uma grande alegria, que morávamos em uma fazenda, recebíamos água de carro-pipa, mas aí aos poucos, depois da mudança que a gente foi vendo, alguns sentem tristeza. As casas são grandes, mas estão rachando. Com relação ao dinheiro público investido aqui, como é que você se sente? A gente vê que foi uma quantia bem grande, né? E que, de certa forma, sai do nosso bolso. Cada família teria um lote de 5 hectares, um deles irrigado, para plantar. Mas passados 2 anos, eles continuam vivendo de uma mesada do governo. É a mesma coisa, né? Está numa invalidez. Porque o que a gente é acostumado mesmo é trabalhar. Trabalhar na roça para ter o sustento da pessoa, de cada um de nós. A caixa d'água também rachou. E só não falta água nas casas porque o seu Lindoval fez uma gambiarra, mandando a água direto, racionando uma rua de cada vez. Em alguns trechos é o próprio canal da transposição que está rachado.
árvores crescendo no fundo seco. Desde 2005, o Tribunal de Contas da União encontrou irregularidades que chegam a 734 milhões de reais. O Ministério da Integração investigou contratos que não foram honrados ou que têm sobrepreço, pagamento duplicado por obras ou pagamentos de serviços que não foram executados. O Ministério agora espera a defesa das empresas. Foram 5 processos investigativos e assim que eles responderem às informações que constam desses relatórios, nós então tomaremos as providências cabíveis. Se o Ministério está esperando o contraditório, é porque encontrou sobrepreço e superfaturamento. Nos relatórios até aqui existe sim indícios de sobrepreço e de superfaturamento. Além disso, por determinação do TCU, o Ministério deve investigar a paralisação de obras. Isso aí tem que ser identificado quem é o responsável por isso. Por que essas obras não foram concluídas e em que condições esses contratos foram assinados. Alguns trechos abandonados já foram retomados depois que o Ministério refez os projetos e licitou novamente as obras. Até março, todos devem estar licitados. Em Serrita, Pernambuco, encontramos uma comitiva de esperança. Leva os bois fraquinhos que avançam devagar porque param onde encontram algum verde nas árvores. Neste canto de Pernambuco caiu uma chuva no dia 5 de dezembro. Não ficou água nos barreiros, mas a vegetação da caatinga brotou. Por que o gado veio para cá? Porque a situação minha é difícil lá. Se eles ficassem lá, talvez amanhã não tivesse mais nem a metade vivo. Porque não tinha o que dar a eles hoje. E aqui está melhor? Aqui está melhor, tem uma folhinha murcha. Eu acredito que eles, comendo essa folhinha murcha, eles vão sobrevivendo, né? Lá no meu terreno não choveu nem para isso, nem para fazer água de nada. Não fez água para passarinho. Nem todas as vacas chegam ao destino. Uma é resgatada de caminhonete, tão debilitada que não consegue parar em pé. O esforço dos vaqueiros é em vão. Francisco Tadeu é a classe média agrária do sertão que está sendo jogada na pobreza por causa da seca. A maioria das famílias tem cisternas que garantem água para beber. E só. Quando foi que começou a morrer o gado? A primeira começou a morrer da seca no Natal de 2011. 13 meses depois, já se foram 60. O Conselho Nacional de Pecuária de Corte estima que o Nordeste perdeu 12 milhões de cabeças de gado por causa da seca. Metade morreu e a outra metade foi abatida antes da hora ou mandada para outras regiões. Essas vacas aqui é uma das melhores vacas de leite que eu já possuí. Isso dá uma tristeza tão grande. Essa vaca aqui mesmo, quando ela estava morrendo, quando ela estava assim morrendo, eu olhei assim para ela assim, os olhos dela corriam água. A gente olhava assim para ela, é como se ela estivesse se despedindo. Estou andando aqui agora porque vim com vocês, mas não gosto nem de olhar para cá não. Eu não olho para uma situação dessa. No curral ficaram as que estão fracas demais para ir embora. Isso era para ser um animal bonito. Isso é filho de vaca boa. Isso é filho de vaca cara. Era para ser um animal bonito. Quando tá assim, não dura mais muitos dias não. Vaca como essa aqui eu comprei 8 de uma vez. 8 vacas. Essas vacas foram a R$2.500. Era vaca com acima de 10 litros de leite por dia. Essa vaca que está amamentando, tá pele e osso. E além do bezerrinho dela, ainda precisa alimentar os outros que ficaram órfãos porque as mães já morreram de fome. É como se fosse sua família aqui e você visse doente sem poder cuidar. Dá mesmo uma tristeza ver esse bicho nesse estado. Essa vaca aqui está morrendo. Para ela agora é uma questão de dias, talvez até de horas. Aí não tem mais o que esperar. Aí não tem mais o que esperar não. Aí tá só tá viva porque tá viva ainda, mas de todas que foram pro chão que ficaram assim, tá indo para lá, pro cemitério do gado. Enquanto pôde, ele comprou ração, mas a seca fez o preço se multiplicar por 4. Tu tem capital para depois repor o rebanho?
Daniel. Eu nem penso isso. Se for pensar isso aí, fica doido. E essa transposição de São Francisco, o senhor acha que se tivesse pronto ajudava aqui? Se for como eles dizem, o pessoal diz, acredito que ajudava. Acredito que melhor do que o que está, fica. Muito. Porque a água é riqueza, né? Há 3 anos de ver a água correndo, a família se agarra na fé. Vamos esperar por a vontade de Deus, né? Se for para acabar, até a última acaba. Né? Vamos ver se pelo menos a gente sobra, né? Para contar a história.